do Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Luz na Penumbra, comigo aqui André Monteiro e também Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza, muita paz. E Eduardo Araújo. Muita paz a todos, vamos estudar. Vamos retomar aqui o nosso estudo, amigo ouvinte internauta, da introdução da obra Gênese, dessa primeira edição publicada em janeiro de 1868. Você que está chegando agora, grande oportunidade, né? Iniciar o estudo da Gênese conosco. Muito bem. Então Kardec continua aqui nessa introdução. Tu marcou aí os parágrafos aí, Marquei. Que a gente está no meio de um... Está no meio aqui, ó. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Lembrando que Kardec fala dessa relação aqui entre o mundo material e o mundo espiritual e a aceitação dos materialistas, né? Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão seria antes causa de atraso do que de avanço. Na de que aqui se trata, a importância do assunto nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Então ele vai falando já da obra, de como ele constituiu, concebeu, né, a ideia da obra. Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que a escoimam de toda a ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo, intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos, olha só, séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, é aí o nó da questão, Miranda. Pois é, o caráter da revelação espírita. E afastar completamente essa ideia que se tinha, né, do sobrenatural. De misticismo. De ocultismo, né? Como a gente falou no programa anterior, que o Freud, né, Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele criticava o Jung, né, o seu discípulo, por estudar as questões espirituais, que para eles naquele momento era tido como ocultismo, sobrenatural. Não, o homem de ciência não deveria se meter com isso. E Kardec justamente veio mostrar que o espiritismo era uma ciência, não mais uma ciência materialista, né? Uma ciência da matéria, mas uma ciência nova, que é a ciência da realidade espiritual. Muito bem. Sem embargo, da parte que toca a atividade humana na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. E é bem interessante aqui que você vê que na maioria das obras, principalmente em Um Livro dos Espíritos, Kardec ele não identifica quem é o médium, aliás, em toda a obra, né? Em O Evangelho e no Livro dos Médiuns também, ele traz aqui no próprio Céu e Inferno, algumas comunicações, ele identifica o espírito comunicante. Mas em O Livro dos Espíritos, não há nenhuma referência ao espírito desencarnado que deu as respostas, e nem um médium que coletou também, que foi o intérprete, digamos assim, que foi o intermediário. Justamente para não personificar essa questão da doutrina, né? Isso aí. Agora, eu gostei muito dessa frase aqui, né, que Kardec coloca, que a iniciativa da obra pertence aos espíritos, embora não constitua a opinião pessoal de nenhum deles. Quer dizer, não é a opinião de um espírito, né? Kardec sempre tomou esse cuidado de não se basear somente na palavra de um único espírito. Porque ele fazia o controle, né?
Exatamente, o controle universal. Ele fazia o controle universal. E como é que era esse controle, né, Miranda? Ele pegava uma informação daqui e dali e comparava, né? Ele recebia uma mensagem, ele via a seriedade dela e dentro daquela seriedade ele colocava em xeque. Então ele passava aquele tema para outros núcleos e de alguma forma o conteúdo vinha, quando a autenticidade da mensagem era pela universalidade. A abordagem, o conteúdo era o mesmo. O médium era diferente, a época, o local, e não se conheciam, nem sabiam que estavam sendo analisados. Esse é o detalhe. É porque eram de outros países, outras cidades. Imagina naquela época você só tinha o quê? Como se comunicar ali. A forma de correspondência era bem difícil, não é agora que você tem o WhatsApp, tem telefone, era tem carta e-mail. Mesmo, né? Era por correio. Tanto que ele recebia muita carta. Lembra da Meli fazendo triagem com ele? Então vamos lá. Ela é e não pode deixar de ser a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito e apenas teria o valor de uma opinião pessoal. Interessante. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina. A condição mesma da sua existência, de onde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Generalidade e concordância. Era o filtro que ele usava. Ou seja, a mensagem, ela tinha que ter, digamos assim, ela tinha que ter... não ser a mesma mensagem propriamente dita. Mas o conteúdo, uma fidelidade ao conteúdo e o objetivo de esclarecer. Sim. E isso vindo de outros pontos, né? De espíritos diferentes, né? Continua. E aquela que era mais completa no objetivo e profunda ao mesmo tempo, ele filtrava para colocar na codificação. Sim. É verdade. Porque tem muita mensagem que ele recebeu, a gente até identifica isso na Revista Espírita, que não fez parte da coletânea. Eram fragmentos de alguma outra, não é? Sim, que ele não aproveitou. O próprio livro Obras Póstumas também, digamos assim, são mensagens ali também que não foram utilizadas. E algumas estavam sob análise. Sim. É como se alguém partisse e alguém chegou lá na escrivaninha, pegou os alfarrábios, não é? E fez uma seleção e publicou. Não tinha passado ainda por esse controle aqui de não Kardec. A nível, a menos que dentre aquelas mensagens tivesse já uma pasta seletiva em relação a outras que ele ainda estava analisando. O processo de análise de algumas poderia estar mais adiantado do que outras, entendeu? Sim. E aí ele diz, né, essa coletividade concordante de opinião da opinião dos espíritos, passada aos demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Não era a opinião de um espírito, né? De vários. Sim, você vê que ele tira essa possibilidade de personificar em uma pessoa. De fraude. Ele analisava, a gente não faz ideia do HD desse homem. É o trabalho que se deu. Meu Jesus! E o dinamismo mental dele, de fazer uma triagem. Claro que ele contava com uma pessoa como a Meli, que trazia uma capacitação intelectual, porque ela também era professora, não é? Devia ter uma sintonia com ele nessa habilidade de ensinar. Auxiliava ele nessa triagem, mas ele trazia esse discernimento muito claro com esse dinamismo, porque o método usado na codificação da doutrina, esse foi do Hipólito Leão Denis Arrivai. Foi o pedagogo ali que usou a sua forma, o cientista, né, o professor, que utilizou ali o seu método para ele poder fazer essa... Porque nós tivemos outras obras também que não passaram por esse critério dele.
obras que foram escritas por uma pessoa, teve a intuição sim, mas não dessa forma como Kardec fez, igual a Kardec ali que a gente conhece, só dele. Você sabe que às vezes eu fico refletindo na obra esse básica. Esse método de comparação. Que ele aprendeu, porque já vem, Comênios, Rousseau, Pestalozzi, não é? Interessante, pelo menos assim, assinado, não tem nenhuma mensagem do educador dele. Não tem. Pestalozzi. Que pela condição dele enquanto Pestalozzi é um espírito superior que devia estar no plano espiritual, não é? Mas se passou alguma mensagem foi anônima e não se fazia necessário identificar. De repente, André, naquelas mensagens da obra, onde é o próprio Kardec que está ali, principalmente quando ele está refletindo a educação, ele poderia estar sob a intuição, né? Dele. Enfim, conjecturas aqui nossas. Não, né? Refletindo o seguinte, porque Pestalozzi marcou essa encarnação de Hippolyte Léon Denisard. Ele foi o referencial de sobriedade enquanto educador. Pestalozzi ainda é estudado e divulgado hoje. A obra de Kardec, dentro da gramática francesa, ainda é utilizada nesses dias. Então, como as relações elas não se rompem com o túmulo, esse discípulo dele, que já comungava com ele lá em Verdun, a gente fica observando. Se essas relações não se rompem, temos certeza disso, a influência de Pestalozzi sobre Hippolyte Léon Denisard deve ter sido feita em off, a nível de auxiliá-lo na coordenação das ideias, principalmente naquilo que estava mais ostensivo à educação. Sim, com certeza. Com certeza. Ele com certeza inspirou, gente, de alguma maneira ali. Nós, com nossa conduta ainda tão aquém da de Kardec, em quantas situações da vida nós não nos reportamos intuitivamente àqueles que são os nossos educadores nessa encarnação? Diz aqui Kardec, Eduardo Araújo. Eduardo tá voando muito, hein, Miranda? Deixa ele. O que tá acontecendo com ele? Chamar o guia dele aí. Tô fiscalizando, porque a Miranda costuma acabar com o café e o biscoito. Eu fui lá verificar se ainda tem. Você dá lá, ela vai lá pegar, viu? Foi só falar que ela levantou para ir pegar. Ela foi lá pegar o café. Eu já falei que quando a Miranda desencarnar, se quiser agradar ela, na encruzilhada é só botar um cafezinho. Um cafezinho, um biscoitinho. Um cafezinho ela vai. É a oferenda dela, um café e um biscoito. Um cafezinho e um biscoito. Diz Kardec, Eduardo. Vamos lá. Pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como ela se dá. Aqui a gente vê a pureza da informação, que ela vem... A pureza dos espíritos também, Eduardo. Que passaram essa informação, que trazem. Ele coloca a doutrina dos espíritos, mas porque são os espíritos que estão trazendo, porque isso é tudo divino. É muito, muito legal isso, porque... Vou até repetir essa frase de Kardec aqui. Uma vez que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos, para que sucumbisse seria necessário que os espíritos deixassem de existir. Isso não vai acontecer nunca. E foi interessante quando aconteceu o Auto de Fé em Barcelona, né? Porque Kardec tinha enviado os livros para a cidade de Barcelona, na Espanha, e o bispo da cidade falou, não, vamos confiscar tudo e vamos queimar tudo. Vamos queimar em praça pública, né? E Kardec ficou indignado, né? Como um homem de bem, né, e que respeitava as leis, aquilo foi feito de uma forma arbitrária, né? A igreja ainda, em alguns lugares, agia dessa forma, em Barcelona era assim. E aí Kardec pensou, e até foi aconselhado por alguns amigos, e ele pensou na possibilidade de recorrer à justiça, né? Porque aquilo era uma ilegalidade, né? Toda a Europa já estava num outro momento, né, de liberdade de pensamento. Sim. Né? A própria França, depois da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né? O século das luzes. Era um absurdo você simplesmente pegar obras literárias, que você concordaria ou não, mas queimá-las em praça pública, e Kardec pensou em recorrer
à justiça e muito provavelmente até ele obtivesse êxito. Era possível, porque era uma ilegalidade que o bispo fez. Só que os espíritos disseram não precisa fazer isso. Deixe queimar. Porque justamente os espíritos alertaram a Kardec que aquele gesto do bispo em queimar os livros ia ser uma grande propaganda, divulgação da doutrina dos espíritos. Porque é exatamente o que nós lemos aqui agora na Gênesis. Você pode queimar os livros, pode queimar até os homens, mas não pode queimar os espíritos, e nem a ideia, entendeu? Então E é interessante que Kardec depois, na Revista Espírita de 1861, salvo engano, acho que são 2 mensagens. Em uma dessas mensagens, o espírito se comunica e diz que realmente aquilo ali acabou sendo, digamos assim, acabou sendo um benefício, porque chamou a atenção, a curiosidade das pessoas para aqueles livros que estavam ali sendo queimados. Acabou se tornando uma propaganda, ainda que de uma forma negativa, mas houve uma divulgação das obras do espiritismo. Então isso acabou beneficiando. A gente, por um lado, foi ruim, mas houve, digamos assim, né, após aquele gesto, houve toda uma repercussão favorável que atraiu o interesse das pessoas pela obra espírita. A gente faz até essa comparação conosco mesmo, né? Muitas vezes acontece uma coisa ruim que a gente lamenta. E Kardec ficou triste, se lamentou, obviamente. Absurdo, né? Um absurdo. Uma arbitrariedade, mas... Não era para ter acontecido daquela maneira, né? Não era para ter acontecido daquela maneira. Mas, enfim, acabou sendo benéfico no final das contas, né? Então, conforme está escrito aqui, né, que não adianta atacar o autor, não adianta atacar as obras, queimar as obras ou queimar o próprio autor, porque não tem como queimar os espíritos nem as ideias. Então a doutrina ela prevalece acima de tudo e de qualquer coisa. Na realidade, tendo sido o Kardec Jan Hus, Jan Hus foi queimado. Isso. Não é isso? E na condição de Kardec a obra foi queimada, mas mesmo assim as cinzas nos trouxeram o conteúdo até agora. É verdade. Continua aqui Kardec. O Livro dos Espíritos só teve consolidado seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867 completou seu primeiro período decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais cujas bases ele assentara foram sucessivamente completados e desenvolvidos, por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Isso aqui é outra coisa importante, né? A progressividade do ensino dos espíritos. Tem companheiros espíritas que acham que a doutrina parou em Kardec. Quando Kardec morreu, acabou o espiritismo. E Kardec nunca disse isso. Kardec deixa claro aqui, a gente vai ver ao longo da Gênese, aqui, do estudo da Gênese, da obra, que Kardec coloca isso, que os espíritos deixavam claro que a doutrina espírita é progressiva. Então, Kardec desencarnou, mas a doutrina continuou. E novas informações foram chegando ao longo do tempo. Evidente que a gente não pode aceitar qualquer coisa que venha dos espíritos. Sim. Kardec diz que ele não trazia ali a opinião de um único espírito. Mas ele nos deu uma metodologia para nós verificarmos se um novo conhecimento ele deve ser aceito ou não, que é o controle universal do ensino dos espíritos. E a coerência com aquilo que está sendo trazido com aquilo que já existia na codificação. A base da doutrina é interessante, porque ela tem na sua base tudo o que depois vai ser desenvolvido na continuidade, né? Outro dia conversando, tipo assim, você constrói um alicerce para uma edificação. E, porque tem pessoas assim, mas isso não está em Kardec. Kardec é o alicerce. Olha, aí na continuidade da construção, você vai usar vidro. Ah, mas não pode, porque vidro não está na base. E areia? Sim. Tem a matéria-prima do vidro na areia, na base. Sim. É uma questão, não está na doutrina, mas
tem correlação com a doutrina, tem afinidade com a doutrina, tem correspondência. Tem coerência com a base? Coerência, racionalidade. Essa concordância que ele fala aqui. Tem concordância, elas se conversam, as teorias se conversam. Isso é que a gente precisa saber, porque senão realmente você vai ficar muito restrito. Sim. Aí não me parece que essa era a proposta de Kardec, né? E é interessante porque a codificação chega em um mundo plenamente de provas e expiações, não é? Os espíritos dizem que o processo de regeneração da humanidade ele teve o seu início com a chegada da codificação. E o conteúdo básico do Livro dos Espíritos vai nos alavancar a uma situação de um mundo feliz, né? De um mundo mais elevado, porque quando nós conseguirmos vivenciar intensamente o conteúdo do Livro dos Espíritos, interiormente estaremos plenamente regenerados, acessando esse nível de estado interior de felicidade real. Um benfeitor uma vez falou em uma comunicação que a gente ia precisar estudar 500 anos o Livro dos Espíritos. Então foi 1857, ainda está faltando aí uns 300 anos. Ele falou assim, pelo menos uns 500 anos de estudo para a gente começar realmente a... E tem um detalhe, estudar a nível espiritual não é consumo de informação. É identificação e interiorização. Por isso que ele diz assim, o espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido. Sim, colocado em prática, né? E colocado em prática. Mas a gente volta aqui mais uma vez, porque Kardec ele faz até essa referência aos 10 anos, né? Que ele falou, em abril de 1867, a obra completou 10 anos. Ele diz que nesse período, os princípios fundamentais cujas bases ele assentara foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. E como o Eduardo bem colocou, isso aí não poderia ter encerrado ali, essa progressividade. O cristianismo nascente se perdeu por isso. Porque fechou o canal da mediunidade, não é? Da comunicação. E aí começou a extirpar aquilo que não era da sua necessidade imediata, conveniência. E tratou mais das questões materiais, né? Sim. Das questões mundanas. A reencarnação foi retirada. Tratou mais das questões mundanas, materiais e de interesse e de poder. Isso. Mas, enfim, né? E aí, Eduardo, mais alguma consideração? A consideração é essa, né? Que os espíritas estejam atentos a ler o que Kardec escreveu aqui na Gênese. Porque a obra é progressiva, né? A doutrina espírita, ela continua tendo informações que vêm dos espíritos. A gente lembra que Jesus, o próprio Jesus, no Evangelho diz, muita coisa terei ainda para vos revelar, mas no momento vocês não podem suportar. E que o conhecimento, ele vem no seu tempo. Os Espíritos nos trazem revelações gradativamente, à medida que nós podemos compreendê-las. Na época de Kardec, por exemplo, ele não aprofundou a questão das colônias espirituais, porque nem era viável. Não era possível, sentido, não fazia sentido naquele momento que você estava falando de um plano espiritual, você detalhar uma situação que é muito específica, que é de uma colônia espiritual. Até porque o plano espiritual, ele está muito além de uma colônia espiritual. Mas aí a pessoa vai e diz, não, mas ele não falou em colônia espiritual. Sim, ele não falou em um monte de coisas de forma categórica, porque naquele momento não era viável. Mas a ideia colônia espiritual, ela não está, de forma nenhuma, invalidando o que já tinha sido dito sobre a vida no plano espiritual. Porque estava associado ao cotidiano da encarnação terrena. Exatamente. A gente vai conversar muito sobre essas questões ainda, a Gênesis vai nos possibilitar muito aprofundar isso. Até porque, não assim, da mesma forma como nós nos reunimos aqui em sociedade, nós vamos nos reunir lá no mundo espiritual da mesma forma. Em sociedade também. Seria uma violência se não tivesse um campo de acolhimento. Já pensou? Você desencarna, você que faz parte.
Pode falar, dá tchau, é que acabou o tempo. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza, graças a Deus. Amigos ouvintes, até a próxima semana. Se Deus quiser, muita paz. Ele há de querer, muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao nosso estudo desta obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. E nós estamos, como todos estudamos juntos, nós estamos estudando o capítulo 8 desta obra, em que o nosso querido Allan Kardec nos traz as questões relativas às expiações terrestres. Sobre esse tema, a provação ou a prova e a expiação, ainda há algumas sutilezas que nós precisamos estudar, porque para os espíritas nós sabemos que é nosso dever amar e estudar, como está posto pelo nosso querido codificador Allan Kardec. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos nas instruções dos Espíritos, no item 9, nós temos orientação a respeito dessa questão. Por exemplo, no segundo parágrafo do item 9, diz-nos o codificador: quando deixa a Terra, na verdade, o nosso Kardec nos explica, quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante esforço, esses espíritos conseguem observar tudo o que acontece lá na Terra e vão encontrar a si mesmos, ou seja, com as consequências daquilo que tiverem feito de bom, ou de não bom, ou de ruim, ou de errado, ou de contrário à lei de Deus, que tenham feito aqui com as escolhas e o modo como decidiram viver, dedicar o tempo sagrado da encarnação. Sempre, toda e qualquer encarnação é abençoada. Então, os espíritos vão encontrar, nós todos vamos encontrar, e ao longo de várias encarnações já nos encontramos a nós mesmos no plano espiritual com as consequências do que nós fizemos, com o que nós fizemos das outras encarnações e estamos efetivamente fazendo com a presente encarnação.
é neste contexto que nós temos também a questão da expiação. A expiação terrestre, como está posta aqui como conceito, inclusive no capítulo 8º desta obra, e nós vemos então essa questão também explicada em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo e, a rigor, em todas as nossas obras, diretamente ou indiretamente. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o assunto é tratado em 2 capítulos, no capítulo 5º e no capítulo 14. Neste particular, nós temos aqui não só as explicações da anterioridade pela justificativa dos sofrimentos, das causas, das vicissitudes nas atuais encarnações de todas as pessoas, de todos nós, e existem diferenças conceituais, algumas vezes sutis, que às vezes nos escapam, qual seja a questão de o espírito precisar se corrigir, e ele pode fazer isso através das provas. Ou então, ele, depois de várias oportunidades que a lei de Deus oferece, ele, apesar de não aproveitar a oportunidade de atravessar provas, ele aí não pode mais negociar, digamos assim, com a lei, e aí tem que responder pelas consequências, muitas vezes duras, das opções, das formas de viver, das escolhas que fez em uma ou mais existências anteriores. Portanto, há também essa questão. As tribulações podem ser a espíritos, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Nesse caso, há também uma outra possibilidade. Os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixam recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas um merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Essas são as orientações que temos no item 8 do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Joana de Ângeles, nossa querida mentora espiritual, também trata deste assunto importantíssimo para todos nós. É sob esta perspectiva que nós aproveitamos as lições da querida mentora espiritual em seu livro, sua obra Plenitude, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Portanto, nossa mentora Joana de Ângeles nos explica que, para os fins de nós entendermos aqui o que é uma prova ou uma provação, o espírito requer, ou os guias espirituais propõem, que o espírito que vai reencarnar examine as suas fichas de evolução, as probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance. Isso tudo o espírito faz, esse exercício, digamos, de autoconhecimento, com a companhia e sob a supervisão dos guias espirituais. Agora, como é que a provação ou as provas se apresentam? Através de tendências, de aptidões, de limites e possibilidades sob controle, de dores suportáveis, ou então de alegrias sem exagero. É que o espírito não vai ser, e esta é uma prova, ele não vai viver assim essas alegrias esfuziantes. As alegrias sem exagero também podem indicar uma lição para o espírito aprender
o comedimento, digamos assim. Fundamentalmente, é importante nós destacarmos que a provação ou a prova não é imposta, não existe uma imposição ao espírito. E que a prova ou a provação, isso pode ser alterado, pode ser negociado, combinado com a lei, através naturalmente dos mentores que estão, do nosso anjo da guarda, que estão com uma responsabilidade amorosa de nos ajudarmos, de nos ajudarem a nos ajudarmos no vencimento, na superação das nossas vicissitudes. De qualquer modo, a provação não impõe uma ação imediata pelo sofrimento, porque algumas coisas podem ser adiadas e outras podem ser e são suportáveis, como nós lembramos ainda há pouco. Por exemplo, o que pode ser suportável e se caracteriza como uma prova? É um malogro de alguma inspiração ou de uma aspiração. O espírito deseja muito uma coisa, mas aquilo não consegue se concretizar. Ele se esforça, mas ele não consegue. Consequência de algum feito, de alguma escolha em encarnação anterior, e então o espírito experimenta isto. Mas não é uma coisa tão desagradável, tão grave para ele. É apenas esse malogro, esse insucesso, quando ele tem uma inspiração ou uma aspiração, um desejo de realizar alguma coisa. Outra questão suportável, lembrada por nossa mentora Joana de Ângeles, é o desafio ante algumas metas que parecem inalcançáveis. Então, nós estabelecemos metas, lutamos por elas. Isso é um desafio porque nós também não conseguimos alcançar o sucesso de algumas metas, algumas direções que nós escolhemos, que nós tomamos. E são ainda suportáveis as dores, os processos de desgaste orgânico e mental. Isso, naturalmente, acontece com a chegada da idade. Com a idade vai avançando, vão também se ressentindo as questões relativas ou as condições relativas ao corpo físico, tanto do ponto de vista orgânico quanto do ponto de vista mental. Mas isto é suportável também nesse caso, mas às vezes esses desgastes e essas dores com esses processos desgastantes, tudo isso acontece ainda antes da chegada da chamada terceira idade. De qualquer forma, a aprovação ou a prova se constitui em um acontecimento para a nossa evolução, para a nossa autocorrigenda, e acontece de maneira suave. E também não tem caráter punitivo. Este aqui é um ponto fundamental na distinção conceitual entre prova e expiação. A prova não tem caráter punitivo, mas tem um caráter educativo, de forma então que as provas podem mudar de curso em função da consciência suavizando-se ou agravando-se de acordo com o desempenho do espírito diante daquela situação que o seu planejamento encarnatório lhe traz. Esta é uma questão importante com relação ao uso do tempo, uso ótimo do tempo que nós fazemos na encarnação. Por falar nisso, nós estamos aqui usufruindo do tempo. No programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, que seguem conosco aqui, estudando, no caso, o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e nós estamos, ao adentrarmos o capítulo 8º desta obra, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz
os depoimentos, as trajetórias, os ascendentes e as consequências das trajetórias de espíritos que ele classificou como expiações terrestres, ou encarnações como expiações terrestres. Portanto, já vimos o que é a prova, que não tem caráter punitivo, que não é imposta, mas a expiação é imposta, é irrecusável, até porque ela não se dá imediatamente após digamos assim, a escolha, a forma de viver que o espírito teve, ferindo, desobedecendo a lei de Deus. Portanto, a expiação só vem depois de algumas oportunidades que a lei, que a bondade de Deus nos oferece. Mas então a expiação é um castigo? Absolutamente não é um castigo, mas é uma forma de o espírito interromper a sua trajetória de criar, como se diz, karmas, criar situações que cada vez vão ficando mais frequentes e mais difíceis de ele consertar. Portanto, a expiação é imposta, a prova não é. A expiação é irrecusável e a prova é negociável, digamos assim. Mas a expiação é uma medicação eficaz. É como nós vivemos, por exemplo, uma cirurgia corretiva para um mal que se agravou. E aí só resta a opção da cirurgia. Por exemplo, um criminoso reincidente sofre a multa ou sofre uma prisão domiciliar ou carcerária. Isso no nosso sistema penal aqui terrestre. A expiação não é uma vingança, como também esse caso aqui da corrigenda pela sociedade também não é uma vingança, pelo menos não deve ser. Agora, como é que se apresenta a expiação? Através de paralisias, de alienações, de doenças irrecuperáveis, de limitações orgânicas e mentais, de patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio. E também as expiações se apresentam com certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas. Quem está sujeito, ou de acordo com a lei, precisa atravessar esse tipo de expiação ou esses tipos de expiação? São os espíritos que se comportaram como suicidas premeditados, como homicidas frios, como adúlteros contumazes, como exploradores de vidas, como vendedores de prazeres viciosos, com drogas alucinógenas, sexo desordenado, uso de álcool, de jogos de azar, de chantagem e outras crueldades. Nós aqui abrimos também uma reflexão a respeito de como o suicídio está dentro do espectro das expiações. Se nós formos ler a grande obra de Dona Ivone Pereira sobre os suicídios, nós vamos ver que aquele que premedita, desenha anteriormente, toma todas as providências para se suicidar, está candidatado automaticamente a uma expiação. E de acordo com o tipo de suicídio que escolha, vai responder de acordo com aquilo que tenha lesado preferencialmente, particularmente, principalmente no corpo físico. Os homicidas frios, aqui não precisamos nem fazer nenhum comentário adicional, porque o homicídio já é um crime perante a lei de Deus, e aqueles que são frios, que não têm nenhum sentimento, nenhuma solidariedade, estão candidatados aqui às expiações. Alguns casos de homicídio vêm no calor de uma emoção, num impulso. Isso tem gravidade, esse também se candidata à expiação, mas de uma forma, digamos assim, mais amenizada, porque foi
num impulso e não numa premeditação fria, de maldade mesmo, de perversidade. Os adúlteros contumazes, não só aqueles que fazem sofrer a família, mas também aqueles que promovem a adulteração de várias formas. Por exemplo, no caso das situações de herança e tudo mais. Os exploradores de vidas, aqui está também uma outra questão gravíssima, que são aqueles que exploram a vida pela profissão, como os vendedores de prazeres viciosos, também os exploradores de vidas, agora com os órgãos que são, imaginem, nós não poderíamos imaginar que poderíamos estar convivendo com essa situação de criaturas que matam as outras para vender os órgãos. Então, os prazeres viciosos, esses que estimulam e vendem e se aproveitam, lucram com os vícios dos outros que eles inoculam, que eles estimulam, como, por exemplo, o uso das drogas alucinógenas, o uso desenfreado, desequilibrado do sexo, o uso sistemático do álcool, dos jogos de azar, da chantagem e outras crueldades. Nós estudamos isso como dependências sem substância. Isso está tratado em nosso livro Bullying, Cyberbullying e Dependências. Há ainda o aspecto da expiação, porque ela pode ser atenuada, como acabamos de ver aqui alguns atenuantes, mas ela não pode ser sanada, ou seja, ela não pode ser deletada, não pode ser definitivamente não vivida pelo espírito. Qual então o objetivo da expiação? O objetivo da expiação é apenas restaurar o equilíbrio perdido. Portanto, não é para a evolução do espírito como o espírito que vence a prova ou a aprovação. O objetivo da expiação é o espírito atravessar a situação de forma equilibrada para restaurar o seu equilíbrio. A expiação, portanto, que não aparece, mas é uma formulação da nossa querida mentora Joana de Ângeles. São conflitos cruéis, instáveis, insatisfeitos, infelizes, arredios ou dramas íntimos que afligem o espírito sem cessar. Mas isto não aparece na encarnação. Às vezes você vê uma pessoa rica, muito feliz, mas ela tem esses conflitos cruéis, insatisfeitos, instáveis. E ainda a formulação de nossa mentora Joana de Ângeles, em seu livro Plenitude, que é o conceito de expiação aparente. No caso anterior, é uma expiação que existe, mas que só acontece no conhecimento e no sofrimento íntimo da criatura encarnada. A expiação aparente aparece, mas é em nome do amor. Muitos espíritos até pedem para encarnarem em situações que parecem expiações, como os mutilados, os surdos-mudos, os cegos, os paralisados, os rancenianos, os aidéticos. Esses estão, assim, nessa condição por expiações, mas outros pela expiação aparente, porque eles pedem para encarnarem assim, para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos da luta. Neste caso, eles podem estar naturalmente com esse pedido, avançando. O seu objetivo é avançarem mais rapidamente em sua evolução, em seu projeto evolutivo. No fundo, nós vemos que Helen Keller é um exemplo extraordinário de expiação. Ela venceu todas as janelas fechadas, digamos assim, dos seus sentidos no corpo físico. Mas nós temos sempre que nos vincular a Jesus, o mestre que nós escolhemos seguir, nosso guia e modelo, que está sempre ao nosso lado quando nós estamos desejosos de superarmos
também quando não estamos desejosos. Ele nos assiste e nos faz companhia para despertar a nossa consciência no sentido de nós estarmos preparados para melhorarmos e nos aproximarmos da felicidade que todos desejamos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.